Oi, sejam bem-vindas ao It Go Nerdola. Eu sou a Vanielle e nesse canal a gente fala sobre livros, moda e hobbies para garotas cristãs. Acontece que em janeiro e fevereiro eu li alguns livros, né? E pensei, por que não fazer um look inspirado em cada um desses livros? É algo que eu já gosto de fazer, assim, pro meu dia a dia. Eu gosto de montar looks inspirado em um tema específico. Eu acho que facilita o meu processo de criação e também ajuda a desenvolver a criatividade. Vamos começar com A Lâmina Mais Cortante, que foi o primeiro livro que eu li esse ano, que inclusive é uma ficção cristã. Como vocês podem ver, tá bem lido, bem marcado. E como a capazinha dele é roxa, eu pensei em montar um lookzinho assim mais voltado pra essas cores. Pra parte de baixo desse look, né, eu fiz aí uma sobreposição. Eu decidi colocar a minha camisa branca de linho, que eu comprei em um brechó, mas ela é da Zara. Por cima, eu resolvi colocar um vestido roxo pra combinar com a capa. E pensando no conceito do livro, que é simplesmente uma fantasia medieval, eu pensei em criar um look, assim, realmente mais essa vibe medieval, só que numa vibe mais camponesa, assim, no caso empregada, né, porque sem querer dar spoilers, mas em um certo momento aqui a nossa protagonista, ela vira uma empregada. Então, pensando nisso, eu coloquei um corset, né, pra dar essa vibe bem medieval. A camisa branca de linho também, eu acho que ela tem essa vibe bem medieval nas mangas. Coloquei também uma bandana roxa como um lenço de cabelo, que ficou assim, bem uma vibe realmente camponesa / empregada. E aí, pra finalizar, eu coloquei o meu mocassim verde, que combina com o corset. Fiquei bastante satisfeita com esse look, eu gostei tanto que eu cheguei a usar ele já no último culto que eu fui. Para o segundo livro deste vídeo, eu pensei em duas alternativas possíveis de looks. A primeira delas envolve o mesmo vestido que eu usei para montar o look do outro livro, mas com uma blusinha rosa que eu tenho, que ela tem as mangas assim nesse formato aberto e triangular, que lembra bastante o estilo medieval, com um colar de pérolas que eu tenho. E antes que algumas de vocês fiquem confusas sobre isso, né, porque como eu disse que esse canal é cristão, e eu sei que tem aquela passagem lá que o pessoal fala muito de Timóteo, né, sobre não usar pérolas. E aí a gente tem que analisar o contexto em que Paulo escreveu que não podia usar pérolas. Essas pérolas que eu montei pra fazer o look de Tristão e Isolda, realmente eu não usaria em um culto, porque ela chama bastante atenção. É um acessório assim, por exemplo, que não teria problema eu usar pra uma festa, pra minha festa de aniversário, pra um casamento, uma festa fantasia, algo desse tipo. Diferente de, por exemplo, esse colar aqui, que já é algo assim mais discreto, então não teria problema algum eu usar ele na igreja, inclusive eu já usei. Então aqui tudo que a gente tem que analisar sempre é o contexto. A sua roupa de dormir não é a mesma que você usa para ir pra igreja, que não é a mesma que você usa pra ir em um evento, num casamento, pra trabalhar. Da mesma forma, né, a gente tem que analisar os contextos, né, dos versículos que a Bíblia diz, porque se um contexto de uma roupa já muda tudo, imagina o contexto de um versículo na Bíblia. Voltando aqui ao assunto sobre o look do livro, claro que não podia faltar uma coroa. Eu sei que não é uma coroa, assim, no estilo medieval, né, é uma coroa de princesa, na verdade, mas foi o melhor que eu tinha, o melhor que eu pude fazer. Bom, eu acho que serviu ao caso. Inclusive, eu acredito que a Isolda merecia uma roupa muito melhor, mas considerando as roupas que eu tenho aqui, foi o look, assim, mais próximo que eu consegui montar. Como aqui ela é uma rainha, também coloquei alguns anéis. E aí, como a moda medieval, ela envolve uma cintura mais baixa, eu pensei em colocar um cinto, para deixar esse acabamento um pouco mais de cintura baixa. Para finalizar, coloquei o meu sapatinho branco para combinar com essas coresinhas mais clarinhas que eu utilizei para montar esse look. E aí, para a segunda versão desse look, a variante foi a seguinte. Eu não gostei tanto da primeira opção, e aí eu fui lá e fiz uma segunda opção, que talvez eu tenha até gostado ainda menos do que a primeira opção. Lembrei que eu tenho um lenço branco aqui, e aí eu pensei em usar ele como véu, porque nessa época medieval as mulheres usavam alguns véus na cabeça, e aí eu quis usar debaixo assim da coroa, e aí eu usei a coroa pra prender o véu. E em vez de colocar o colar de pérolas, eu pensei um anel meio que de jade entre aspas, tá, gente? Nenhuma das bijuterias que eu utilizei nesse vídeo são joias de verdade.
Jade, tá? E aí eu lembro que, gente, quando eu lia a outra versão, não essa daqui, tá? Que, inclusive, contextualizando vocês, Tristão e Isolda é uma romantasia, é um clássico da romantasia. Foi, inclusive, o primeiro livro que eu li de literatura na minha vida, só que eu não li nessa versão aqui, eu li na versão da Helena Gomes, que é uma versão nacional, inclusive. Na época que eu tava lendo, eu lembro de ter encontrado esse anelzinho e me lembrou o anel de Jade, numa cena que a Isolda, ela dá esse anel de Jade para o Tristão. E eu lembro que quando eu terminei o livro, gente, eu tinha uns 8 a 9 anos na época, tá? Mas eu terminei o livro abraçada nesse anel de Jade, porque eu só conseguia pensar neles. Gente, eu fiquei chorando por, assim, bastante tempo, agarrada nesse anel de Jade, chorando no canto da cozinha. E aí eu quis fazer nessa segunda versão uma referência, e aí eu coloquei esse anel dentro de um cordãozinho, né? Porque ele também não serve nos meus dedos, ele é mais largo, fazendo referência ao livro dessa forma. Agora, para o terceiro livro, que é O Signo dos Quatro, que se passa ali no universo do Sherlock Holmes. É o segundo livro que eu já li dessa série. O primeiro que eu tinha lido foi Um Estudo em Vermelho. Eu não tinha gostado tanto quanto eu gostei desse daqui. Esse aqui foi um favoritado. Eu simplesmente amei, me apaixonei por esse livro, porque ele tem uma vibe vitoriana dark, assim, gótica, que eu amo. De ruas de paralelepípedos e carruagens e dias nublados. Uma vibe, assim, mais obscura. Gente, eu amo essa vibe, eu sou apaixonada. E ler um livro nessa vibe foi maravilhoso. Eu amei a ambientação. A história é muito boa e eu não esperava que ele fosse ir por um lado assim mais macabro, porque, né, Sherlock Holmes são suspense. Mas diferente do primeiro livro que eu li, que foi Um Estudo em Vermelho, era um suspense assim mais tranquilo. Esse daqui, ele tem umas cenas assim mais macabras, assim mais assustadoras. E se você não está esperando que isso aconteça, fica ainda um pouco mais assustador, porque eu não tava esperando. Eu achei que fosse seguir na mesma vibe do outro livro. E foi uma grande surpresa. Eu lembro de estar lendo esse livro aqui à noite, no escuro, estar começando a chover, e aí começar a piscar a luz logo na parte mais dramática e tensa e bizarra da história. E aí eu fiquei, assim, meio assustada. Só contribuiu ainda mais para a minha experiência com esse livro. Muito, muito bom. Um clássico, assim, perfeito. E aí, né, pensando neste livro, né, justamente por ser um clássico, por ter essa vibe, assim, mais obscura, né, é claro que eu tive que usar uma blusinha, assim, que eu comprei também em um brechó. Ela tem essa vibe mais clássica, uns babados, assim, umas amarrações e esse caimento, assim, bem clássico. E aí eu usei com uma calça de alfaiataria, que eu também garimpei em um brechó. Inclusive, eu garimpei ela da ala masculina, porque na época eu lembro de estar querendo uma calça de alfaiataria, pois eu assisto muitos doramas e é claro que eu fui influenciada pelas CEOs dos doramas. E aí tudo que eu precisava fazer era ajustar a cintura, né? A diferença, né, é que as roupas masculinas não têm cintura, né? E ficou perfeita, nem parece que a peça de um dia já foi uma peça masculina, ficou bem feminina, bem bonita. Amo essa calça. E aí eu aproveitei pra colocar também a minha boina preta, né? Bem vibe Sherlock Holmes, né? Bem a assinatura dele, né? Eu coloquei também o meu casaco roxo pra combinar com a capa do livro, que também dá essa vibe mais clássica, mais detetive, sabe? Mais dramática. E o meu sapatinho preto, que é um pouco parecido com Mary Jane, mas não é uma Mary Jane. Ah, eu amei! Eu tô doida pra chegar o inverno e eu poder usar esse look. Ficou muito digno de Sherlock Holmes, de detetive. E aí, para um outro livro que eu também li nesse ano, né, de ficção cristã também, Chá de Hortelã e Aroma Lilás, pra fazer o look inspirado nesse livro, eu peguei inspirações na capa, tanto na roupa que a protagonista tá usando, quanto nas cores da capa, tons de azul, roxo e vermelho. Iniciei o look já pensando nessa combinação de vermelho e roxo, e como eu amo sobreposição, eu pensei em colocar uma sobrepele vinho, e colocar por cima uma blusinha roxa, com manguinhas bufantes, uma vibe assim mais romântica, também combina com a vibe do livro, né, que é de romance. E aí eu também quis colocar uma blusa vermelha por cima, que é bem parecida com a blusa que a protagonista usa na capa do livro, inclusive. Então é uma opção aí mais quentinha. E aí também eu lembrei que eu tenho meias roxas, assim, de donuts, e como o livro se passa em uma casa de chá, eu achei que tem tudo a ver, né? Porque casa de chá é basicamente uma cafeteria, só que especializada em chá. E pra finalizar, eu coloquei o sapatinho vermelho Mary Jane. E eu amei o resultado do look, eu já tô doida pra usar em uma cafeteria, porque eu acho ele perfeito pra essa ocasião.
Agora para o livro espetacular. Esse daqui é um conto de Natal da trilogia Caraval. A autora, ela quis voltar nesse universo. É um livro da Stephanie Garber, é uma das minhas autoras favoritas. Eu amo demais a escrita dela, os livros dela. E foi... como sempre, maravilhoso ler Stephanie Garber. Pra esse look aqui, eu pensei em justamente aproveitar essas cores brancas e vermelhas da capa, né, que também tem a ver com a história que se passa no Natal. Fiz uma camisa de linho branca que eu usei lá no começo do vídeo, né, pro primeiro look. O meu corset vermelho. Uma saia branca. E aí, como essa saia, ela é um pouco mais curta, o que eu gosto de fazer, né, para deixar o look tanto mais modesto quanto mais confortável, quando a roupa, ela é um pouco mais curta em cima, eu gosto de compensar embaixo. Então, como ela é um pouco mais curta, eu gosto de ou usar com meias longas ou com botas longas. Nesse caso, eu escolhi usar uma meia branca, assim, mais longa, e a minha Mary Jane vermelha. E, inclusive, eu já usei até esse look também pra ir pra igreja, que eu gostei muito. Agora para o livro de Sussurros do País das Maravilhas. Eu não posso falar muito, assim, das minhas inspirações. Eu vou tentar falar, mas bem por cima, porque ele é o último livro de uma trilogia. No caso, ele é o livro 3.5. Claro que muitas das coisas que acontecem aqui são spoilers. Então, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Esse livro aqui, ele é inspirado em Alice no País das Maravilhas, né? No caso, uma releitura. Eu sou obcecada, eu sou muito fã de Alice no País das Maravilhas. Eu já li mais de 10 livros que se passavam no universo. Tinha alguma releitura, ou que tinha alguma referência, enfim. Eu tô sempre assistindo e lendo coisas nessa vibe. E aí, o que eu posso dizer pra vocês, né? Eu fiz inspirado em uma fanart. A protagonista tá com uma roupa vermelha. Pra base desse look, eu pensei numa saia vermelha que eu tenho, que inclusive ela era uma saia longa, mas eu mandei cortar a parte da frente pra ficar com acabamento assimétrico. E aí, eu coloquei um cropped preto, que eu garimpei no brechó, um corset vermelho por cima. Vocês sabem que Alice no País das Maravilhas faz bastante essas referências de branco e preto, de xadrez. Eu quis fazer essa referência também. Como eu tenho tanto luvas quanto meias brancas e pretas, eu pensei em fazer essa brincadeirinha e colocar uma meia de cada cor e uma luva de cada cor. E até então, esse look ficou muito uma vibe arlequina. Mas aí, quando eu coloquei os acessórios, começou a fazer sentido, né? Como já diria Sam, de Três Espiãs Demais. Nunca subestime o poder de um bom acessório. Eu coloquei a coroa, né? Novamente a mesma coroinha que apareceu aqui repetidas vezes durante esse vídeo. Um colar que, na verdade, é um cinto preto com um fecho de borboleta. E aí, no contexto dessa história, faz todo sentido, tá? Porque, basicamente, o nosso protagonista masculino, ele é uma mariposa e a protagonista, ela conversa com os insetos e flores. Então, a gente tem bastante referência aqui de borboletas durante toda a saga. E ficou o look, assim, de um jeito que eu gostei bastante. Faz muitas referências, principalmente se você já leu esse livro, você vai pegar todas as referências que eu usei pra montar esse look. E aí, para o último livro deste vídeo, que inclusive foi o único livro que eu consegui ler em fevereiro, todos os outros eu li em janeiro, mas em fevereiro eu só consegui ler esse, que é Um Cavaleiro a Bordo, né, da Julia Quinn. Ele é um romance de época, ele vem antes dos Bridgertons, então ele tem ligação com os Bridgertons, tanto é que a protagonista desse livro específico, ela é uma Bridgerton. Como ele é um romance de época, né, contextualizando vocês, a gente tem a nossa protagonista aqui, ela é uma nobre, né, a Pop Bridgerton, e aí ela acaba se metendo aí numa confusão, indo parar meio que nesse navio pirata, que na verdade não é um navio pirata, tá? Então eu não sabia a diferença, eu não sabia que existia corsário e pirata, e existe uma diferença entre esses dois. O corsário é basicamente um pirata dentro da lei, ou seja, é alguém que realmente tem a permissão do governo, né, do rei, pra fazer algumas missões para a realeza, quanto também tem permissão para assaltar outros barcos e navios de nações inimigas desse reino. Tá vendo, gente? Livros de ficção também são cultura. Pensando nisso, eu quis montar esse look, como ela é uma nobre, né, claro que tinha que ser um look, assim, bem digno de uma nobre. Pensei nesse vestido azul, e aí eu tenho um cinto espartilho preto, luvinhas pretas, bem essa vibe de era vitoriana. Quis colocar também esse mesmo colar de pérolas que eu tô usando aqui pra gravar este vídeo. O detalhe final que eu usei pra matar esse look aqui, essa aqui é uma dica de ouro, mas basicamente eu amarrei uma liguinha, sabe? Na parte de dentro do vestido, você amarra ali e aí fica com esse efeito drapeado que vocês vão ver. Eu amei esse look e eu achei que ficou sensacional.
esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta nos comentários qual foi o look favorito de vocês ou qual look vocês usariam. Se forem comprar os livros, eu vou deixar o link pra vocês comprarem pelo meu link, porque é uma forma de vocês apoiarem o canal. Então, pra vocês, o valor vai permanecer o mesmo, vocês não vão gastar nem um centavo a mais. A única diferença é que pequena parcela vai para mim, que sou afiliada da Amazon. Então, você comprando no meu link, você apoia aqui o canal, né? É uma forma de mostrar que você gosta dos meus vídeos e que você quer que eu continue fazendo vídeos e melhorando a qualidade aqui do canal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito também que, caso vocês tenham gostado, vocês se inscrevam. E eu espero muito ver vocês no meu próximo vídeo. Até a próxima!